Muito dignos irmãos, a paz do Senhor. Olha, finalmente chegamos aqui, o horário conforme nós já havíamos dito aos irmãos, já durante o dia procuramos já alterar pela terceira vez. Infelizmente, Deus é o dono do tempo, não somos o dono do tempo, por isso que neste horário, conforme nós, a última informação, procuramos aqui manter nossa palavra, que às 22 horas, nesse horário, nesse exato momento, estamos aqui, graças a Deus mais uma vez, para trazer mais uma videoaula, um acompanhamento aqui na palavra de Deus. Tenho certeza que você vai aprender bastante, vai glorificar Deus, porque o nosso Deus realmente é o único Deus, é o Deus que aquilo que cumpre, ele faz. Não há Deus como o nosso Deus, né? Conforme diz aí algumas canções, não há Deus como meu Deus. Que Deus bom, que Deus maravilhoso é este Deus, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu. Como é bom nós servimos a este Deus, porque o nosso Deus não é Baal, o nosso Deus não é Azerá, o nosso Deus é o Deus de Israel. Meus queridos, eu quero convidá-los a fazer uma rápida reflexão, mas eu gostaria de fazer primeiramente aqui uma colocação muito interessante. Você sabia que a cidade de Samaria, nós já estamos acompanhando, os irmãos sabem, esse povo samaritano, alguns contextos, mas pastor, mas naquela época chamava samaritano? Sim, a maioria dos estudiosos, dos melhores intérpretes, você pode pegar isso em qualquer enciclopédia ou comentário bíblico, você verá que aquelas pessoas que moravam ali dentro de Samaria já eram considerados como samaritanos, porque moravam dentro de Samaria. É claro que no Novo Testamento depois veremos muito essa expressão samaritanos, aí nós veremos isso mais adiante no estudo, porque os samaritanos ficaram tão hostis, ou vice-versa, essa hostilidade, porque ocorreu essa hostilidade entre judeus ou israelitas e samaritanos. Vamos, à medida do possível, do desenrolar dos estudos, nós iremos comentar isso, porque faz parte também da nossa história bíblica. Bem, uma pessoa ali não irá se beneficiar do poder de Deus. Somente um samaritano que vai estar ali não vai receber aquela bênção do Senhor. E você verá o porquê. Mas antes eu gostaria apenas de trazer à sua memória, você que acompanhou o último estudo, isso aqui é uma sequência, né? Estamos seguindo a sequência da Bíblia cronológica. Os fatos estão na ordem cronológica nessa Bíblia. Porque a Bíblia, é bom que eu diga, certamente você, nosso irmão, o nosso amigo que está nos assistindo pela primeira vez, não sei se você sabe, mas a Bíblia que você tem nas suas mãos, ela não está, os assuntos, né, não estão em ordem cronológica. Os livros sim, eles colocaram, o cânon judaico assim colocou, o Antigo Testamento, nessa ordem, mas os fatos que você tem na Bíblia, elas não estão na ordem cronológica. Porém, com essa Bíblia, a Bíblia cronológica, graças a Deus que Deus usou homens ali que gastaram muito tempo, né, para estudar bastante, para colocar esses assuntos em ordem cronológica. Hoje, estou um pouco rouco, não aprende a Bíblia quem não quer. Quem não quer, não aprende a Bíblia, mas quem quer, aprende, certo? Então adquira essa Bíblia cronológica, editada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Olha, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda aqui, tá certo? Não sou remunerado pela CPAD de forma alguma, mas trata-se de um excelente investimento. Adquira essa Bíblia e você vai gostar, você não vai se arrepender. Além de ser uma Bíblia cronológica, ela também é uma Bíblia de aplicação pessoal e realmente traz muitos estudos que tem tudo a ver com a nossa vida, tá certo? Colocações muito importantes com a nossa vida de hoje, o nosso cotidiano. O assunto de ontem, nós comentamos aqui, nós falamos sobre o seguinte tema: leprosos visitam o acampamento inimigo. Leprosos visitam o acampamento inimigo, de acordo com o texto de 2 Reis, capítulo 7, versículos de 3 a 11. Vamos fazer uma rápida recapitulação? Vamos lá. Nós falamos aqui que aqueles 4 leprosos estavam ali à porta da cidade de Samaria, eram homens que estavam ali famintos, doentes, com a lepra, e dentro da cidade havia só mortandade, a fome realmente, eu sempre falo aqui, a fome gritava de tanta dor, né? Na linguagem assim, na metáfora, a fome gritava de dor. E ali eles iriam fatalmente morrer, porém eles tomaram aquela iniciativa: olha, vamos visitar o campo dos sírios, se eles forem misericórdia conosco, se eles nos matarem, pelo menos a gente, como se dissesse, pelo menos vamos morrer à espada, vamos morrer, ter uma morte rápida, mas se eles nos alimentarem, tá bom.
O que não pode é a gente, porque se nós ficarmos aqui na porta da cidade, nós vamos morrer de qualquer jeito. Se entrar na cidade, a gente morre. Aliás, ele nem podia entrar na cidade, porque eram leprosos, não tinham convívio com as pessoas, porque a questão da lei, eles teriam que se reservar, se isolar das pessoas normais, que estavam bem de saúde, ele não poderia de forma alguma ter esse contato. A lei era bem enfática quanto a essa questão. E ele sabia que se ficasse ali na porta da cidade, iria morrer mesmo de inanição, pela fome. Então eles preferiram arriscar. Só que eles vão para o acampamento dos sírios, que os sírios estão, lembre-se que eles cercaram a cidade para matar o povo por inanição. Ali o Senhor agiu na audição dos sírios, e o Senhor fez com que eles ouvissem barulho de carros de combate, de uma tropa se deslocando, tropel de cavalo. Imagine a situação, né? Então eles pensaram o quê? O que eles imaginaram? Olha, tem um forte exército que está vai nos cercar, seremos destruídos. Qual foi a atitude dos sírios? Abandonaram aquele retraimento que nós falamos, usando a linguagem militar que nós usamos no exército, um retraimento ali com pressão, ou seja, salve-se quem puder, o importante é salvar a vida, deixe o equipamento para trás, deixe a armadura para trás, deixe os alimentos, o serviço de aprovisionamento, deixe os víveres para trás, deixe os animais para trás, o importante é nós escaparmos. E foi isso que aconteceu. Eles chegam no acampamento, não tem mais ninguém ali eles se banqueteiam, se alimentam. Primeiramente eles queriam, não queriam divulgar o assunto, né? Essa benção que receberam. Eles queriam logo, foram gananciosos, nós falamos isso, estou correndo aqui um pouquinho, porque a grande ênfase é a partir de um texto aqui que nós iremos dar prosseguimento. Só para trazer a sua memória, porque isso é bom nós repetirmos, faz parte da didática, fazer essa conjunção do assunto anterior com o assunto que nós iremos seguir hoje, tá certo? É muito bom esse aspecto didático, você que é professor da escola dominical, sempre fazer isso, né? Fazer referência ao assunto anterior, da última aula, com o assunto de hoje. Aí dá uma sequência para que seu aluno comece a relembrar isso, tá bem? Então, estou sendo repetitivo porque faz parte da nossa ministração, levar novamente você ao texto anterior para trazer, e aí você vai continuar aqui estudando, tá certo? Então, lembre-se que naquela ocasião o profeta Eliseu foi usado por Deus, porque o rei queria matá-lo, e naquela ocasião o profeta Eliseu foi usado por Deus, né? Profetizou e disse que Deus iria realmente abrir, e Deus iria mandar alimentos naquela questão, quando ele diz assim, vou ler esse texto aqui para que você não se esqueça. Isso aqui já é na outra aula, antes dessa, nós estamos fazendo referência à aula número 57, mas na lição 50, na aula número 56, lembre-se que Eliseu foi usado por Deus para falar para o rei Jorão a seguinte palavra, diz assim, ó, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele profetizou isso, mas teve um militar, um oficial, um capitão que duvidou disso. E hoje esse capitão, olha, ele vai pagar caro por essa sua incredulidade. Foi o que o capitão fez, pastor. O capitão diz o seguinte, olha o que o texto diz. Capitão, homem de confiança do rei. O capitão diz, né? Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? A Eliseu responde, e eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Esse capitão duvidou. E ele vai pagar caro por isso, né? Porque ele quis limitar o poder de Deus. Bem, aí nós vimos o assunto de ontem, quase a sequência, os leprosos vão até o acampamento dos sírios, tudo está abandonado, e ali eles inicialmente se banqueteiam, conforme já disse, eles veem ali muito ouro, prata, e querem esconder, inicialmente eles escondem, mas porém depois, numa questão de lucidez, de misericórdia, eles olha, nós não estamos fazendo o correto, vamos divulgar isso ao povo. Eles vão à porta de Samaria e ali anuncia para os guardas que eles anunciassem ao rei Jorão que os sírios já haviam abandonado o acampamento. Certo? Então nós acabamos ali o texto informando, dando a seguinte informação no versículo 11. E chamaram os porteiros e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Então o texto nós encerramos ali, vamos dar início agora, vamos dar prosseguimento. Há um dado curioso que eu achei isso muito relevante, apesar da Bíblia não confirmar, mas teve um autor que chegou a dizer que aqueles 4 leprosos era Geazir e os seus 3 filhos. Há um comentarista que ele menciona isso, esses 4, e há uma certa lógica. Por quê? Porque no capítulo 8, versículo 4, o rei Jorão vai chamar Geazir para conversar com ele, para ele dar notícias sobre Eliseu. Isso é muito interessante.
Eu achei relevante e importante essa colocação deste autor, deste comentarista bíblico, sobre esse ponto, e ele dizer que chega a admitir que tratava-se de Geazir e seus 3 filhos. É lógico que você não vai pregar isso no púlpito, você não vai defender, você pode citar algum, você pode ler isso aqui e dizer que certo comentarista bíblico, intérprete da Bíblia, ele chega a dizer, admitir que tratava-se da pessoa de Geazir. Por quê? Porque no capítulo 8, versículo 4 de 2 Reis, tem tudo a ver. Então há uma certa lógica quanto a isso. Bem, hoje vamos falar sobre Israel saqueia o arraial do inimigo. Bem, lembre-se que os leprosos, na última aula que nós aqui trouxemos, foram até a cidade para contar essas boas novas, que eles tinham achado comida, tinham achado objetos valiosos, vestes. Então eles vão e contam essa notícia lá para as sentinelas procurarem o palácio do rei Jorão e dar essa excelente notícia para acabar ali aquela fome do povo. Era Deus trabalhando na sua misericórdia, na sua providência, para que o povo de Samaria não morresse mais pela fome. O que veremos agora, o versículo número 2, vai nos mostrar que o rei Jorão ele não vai acreditar no testemunho desses 4 leprosos. Ele vai entender que aqui dali tratava-se de uma estratagema dos sírios, uma espécie de um engodo, que eles estariam escondidos, para que aguardando que os samaritanos fossem até o seu acampamento, para nesse momento eles montarem uma emboscada e ali pegar todo aquele povo ali de surpresa e exterminar aquele povo. Então Jorão inicialmente ele não acredita, ele não crê. Mas por que ele não crê? Primeiro eu quero dizer que ele não creu no Deus de Israel, ele não creu na profecia do profeta Eliseu, porque Eliseu tinha profetizado que dentro de menos de 24 horas o Senhor faria com que muitos alimentos chegassem ali em Samaria. E ele não acreditou. E nós veremos isso aqui. Então o rei Jorão acredita que, ele preferia acreditar que aqui dali seria aquela retirada, foi uma manobra dos sírios para fazer com que os judeus ou que os samaritanos entendessem, os israelitas entendessem, que eles tinham ido embora, mas na verdade eles estavam ali aferrados no terreno, ou seja, deitados, escondidos no terreno, para pegar Israel de surpresa, quando saísse para saquear o acampamento dele. Então ele entendeu a questão militar, mas é claro que ele duvidou da mão de Deus trabalhando, agindo em favor de Israel. Vamos ler o versículo 12? Vamos lá. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos. Então o rei foi anunciado, alguém anunciou o rei, olha, ali no portão 4 leprosos, informando o rei Jorão, olha o Jorão, estão informando que o acampamento dos sírios não tem ninguém lá, está tudo abandonado e deixaram a fartura de alimentos. Então o rei foi acordado, ouviu essa notícia, vejamos. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, ou seja, aos seus oficiais, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo. Então o rei, ele deduziu o seguinte, tratava-se de um golpe dos sírios, de uma estratagema deles, e que eles sabiam que os samaritanos estavam esfaimados, ou seja, estavam ali extremamente famintos. Eles apenas estão escondidos para quê? Quando nós sairmos para nos apossarmos dos alimentos, eles caírem sobre nós. Essa foi a dedução do rei Jorão diante dessa situação, diante dessa informação. Ele diz mais, a esconder-se pelo campo. Ele diz mais, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Era isso que ele dizia, olha, se nós formos, os sírios vão sair lá do local onde eles estão e vão cair sobre nós. Vou ler todo o texto. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, ou aos seus oficiais, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se. Então eles se esconderam. Essa é a versão de Jorão que o escritor aqui colocou. E a esconder-se pelo campo, dizendo, segundo Jorão, olha as palavras que ele achou que os sírios disseram. Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então ele achou
que era um ardil dos sírios, esconder-se ali momentaneamente, né? Esse seu achismo, o achismo do rei. E, na verdade, ele não creu na profecia de Eliseu, conforme o versículo 1 que nós lemos aqui, quando Eliseu diz: uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Na verdade, ele não creu nisso. Ele não estava crendo, Jorão, que era idólatra, nesta provisão de Deus. Mas ele achou que era o quê? Ele foi usar a questão, aquele fato. Ele não cria em Deus, achava que Deus jamais seria favorecido, mesmo porque o rei, sabendo da sua idolatria, por que Deus iria ajudar a capital da idolatria naquela época, era Samaria praticamente. Ali estava o berço da idolatria, ali estava a rainha da idolatria, que era Jezabel, estava Jorão, filho de Acabe, idólatra. Que razão teria Deus para abençoar essa cidade? Só que ele esqueceu que o homem de Deus tinha profetizado, o profeta Eliseu, e Eliseu estava naquele momento dentro da cidade de Samaria. Vamos ao versículo 2, porque veremos que o rei, ele não aceitou a palavra dos leprosos. Ele não acreditou na versão dos leprosos. Vamos ao versículo 13. Então um dos seus servos, ou de um dos seus oficiais, respondeu e disse: tomem-se, pois. O que é que eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte: vamos montar aqui uma tropa, uma pequena tropa, um grupo de reconhecimento, para verificar se realmente os sírios, ou eles abandonaram, ou se realmente eles, ou se estão aferrados no terreno, ou se estão ali nos esperando. Então alguém, um dos oficiais, teve essa ideia para levar a cabo, trouxe essa ideia para o rei mandar uma patrulha, para essa patrulha fazer um reconhecimento para constatar sim ou não se os sírios teriam abandonado o cerco, ou se eles estavam ali apenas se escondendo para emboscar Israel. Vejamos o versículo 13. Então um dos seus servos, ou um dos seus oficiais, respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou. Isto é, muitos animais ali morreram de fome, lógico. E ali ele disse, 5 dos cavalos do resto que ficou. Imagine uma capital só com 5 cavalos. Havia muitos cavalos, mas muitos morreram. Vimos aqui que uma cabeça de jumento era vendida aí muito cara, né? Altíssimo preço, preços astronômicos. Pagar 80 ciclos por uma cabeça de jumento que não tinha carne, e carne quando tinha de péssima qualidade. E ele diz: olha, peguemos ali, tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou, ou dos que sobraram, aqui dentro. Pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Eles disseram: olha, não podemos perder tempo, rei. Vamos fazer o seguinte: o senhor autorize pegarmos 5 cavalos aqui e montarmos aqui uma pequena tropa e mandemos esses cavalos com esses soldados aí para fazer esse reconhecimento. Porque se isso não aconteceu, todos esses que ainda estão vivos tomarão o mesmo destino dos que estão mortos. Então muitos cadáveres estavam ali, talvez muitos insepultos, a podridão dentro da cidade, ou então muitas covas eles fizeram ali para sepultarem as pessoas que iam morrendo. Eles não poderiam sair porque o inimigo estava espreitando no cerco. Eles não poderiam sair, não poderiam sepultar seus mortos fora da cidade. Por quê? Porque o cerco da cidade pelos sírios estava muito bem montado, muito bem feito. Então ele toma essa iniciativa. E ele diz: pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas. Eu achei impressionante esse termo. Ele falou da multidão dos israelitas que já pereceram. Então morreram centenas e centenas de pessoas dentro da cidade de Samaria pela fome. E o texto aqui é muito enfático quando diz: a multidão dos israelitas que já pereceram. Aí ele diz: enviemos-los e vejamos. Enviemos e vejamos. No versículo 14, nós veremos que o rei ele foi um pouco cauteloso. Jorão foi cauteloso. Veja só, olha o que diz o texto. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro. Ele pediu 5 cavalos, pelo menos 5 dos cavalos, mas no versículo 14 não tinha 5 cavalos. Olha a quantidade. Pois tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Então eles saíram para fazer esse reconhecimento no terreno, para verificar aquilo que nós já falamos. Ou se os inimigos realmente abandonaram, ou isso é apenas um engodo, ou é apenas uma armadilha dos sírios. Eles se retiraram momentaneamente, esconderam-se no terreno para nos pegar de surpresa. Na verdade, eles enviaram ali 2 carroças de cavalos, cada uma com um par de cavalos. Essa é a expressão. Muitas das vezes
alguns comentaristas diferem, mas a maioria dos comentaristas concordam que eles mandaram duas carroças de cavalos compostas, cada uma com 2 cavalos. Então, na verdade, mandaram 4 cavalos, eles não tinham 5 para enviar. Vamos ao nosso texto no versículo número 15. Então, essa patrulha sai para descobrir se aquela notícia se havia veracidade na notícia dada pelos samaritanos, se aquilo era verdade, se realmente o acampamento estava abandonado, se os sírios bateram em retirada, ou se eles estavam aferrados no terreno. Essa expressão aferrado no terreno é a expressão militar, é quando o inimigo fica no terreno, às vezes deitado no terreno ali, esperando o inimigo, espreitando o inimigo, para quando o inimigo aparecer, surgir ali, eles emboscarem. O versículo 15 vai nos mostrar que o seguinte, nós veremos que a tropa, essa tropa que saiu, essa pequena tropa, essas 2 carruagens, compostas aí por cada um com 2 cavalos e com seus cavaleiros, claro, que saíram para fazer o reconhecimento, eles obterão ali provas materiais da fuga dos sírios. Eles verão ali, em loco, que havia provas, a materialidade da prova estava ali. Por quê? Porque eles verão algumas coisas no terreno, é isso que nós veremos. Acompanhe comigo, ao versículo 15. E foram após eles até ao Jordão. Vejam que eles saíram de Samaria, caminharam 40 quilômetros, aproximadamente 40 quilômetros. É importante você entender isso, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe esses detalhes que são interessantes e relevantes quando a gente estuda a Bíblia. Porque eles não foram ali e voltaram. Mesmo porque o cerco, você pode perguntar, pastor, que distância esse cerco na cidade de Samaria? Quando eles montaram a linha de cerco em redor de Samaria, será que que distância eles estavam? Claro que aquela distância do cerco de uma tropa quando sitiavam a cidade era uma distância ali razoável. Por quê? Porque não poderia estar ao alcance das flechas. Ou seja, eles ficaram numa posição que um arqueiro de cima do muro atirando uma flecha não pudesse chegar até a posição onde estava o inimigo. Mais ou menos assim para você entender, tá certo? Então era manter essa distância, uma distância ali de precaução para que nenhuma flecha atingisse aquele exército que estava cercando. Então uma distância ali bem considerável. Bem, então essa patrulha sai para fazer esse reconhecimento no terreno. Vejamos o que diz o versículo 15. E foram após eles até ao Jordão. Então eles não se conformaram, não andaram apenas 10 quilômetros, não se conformaram a andar 20 quilômetros, 30, eles foram até o Jordão. Isto é, eles percorreram a distância de 40 quilômetros. É lógico que eles foram nessas carruagens. Os cavalos não eram cavalos nessa condição de alimentos. Os cavalos não estavam muito bem alimentados, podemos assim presumir e entender pelo texto, porque havia muita fome, mas foram os cavalos que foram. Certamente não foi uma viagem longa, de uma vez só, os cavalos precisavam descansar, parar, alimentar-se, tomar água, tanto eles como os cavaleiros. Então não sabemos quanto tempo durou este reconhecimento, mas eles saíram de Samaria, percorreram 40 quilômetros, lembre-se que eles foram e tiveram que retornar, ou seja, 80 quilômetros. É possível fazer isso num dia? Eu creio que era muito difícil naquelas condições. Provavelmente não, mas eu não estou aqui eu não posso dizer que eles fizeram em menos de um dia. Era muito difícil, porém, pode ser verdade. Tá bom? Isso aqui não é tanto relevante, porém, o estudante da Bíblia deve ter essa percepção. Olha, eles saíram de Samaria, percorreram 40 quilômetros e depois retornaram. O que é que eles veem? O que é que eles percebem nesse reconhecimento? Foi um reconhecimento que logrou êxito. Eles realmente viram a materialidade, algo que constatava que os sírios haviam abandonado aquela posição deles. Olha o que diz o versículo 15, vamos ler desde o início. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, ou seja, de equipamentos. Eles vão, à medida que eles vão andando, eles vão vendo ali, eles percebem vestes, couraças, capacetes, talvez armamentos, né? À medida que o soldado ia correndo, ele ia se desgastando. Então foi uma verdadeira maratona, 40 quilômetros aproximadamente, né? Sabendo que a maratona 42 quilômetros, ali a distância era em média 40 quilômetros, foi uma verdadeira maratona. Então os soldados, à medida que corriam, se cansavam, lógico. Nós cremos, eu posso dar aqui a informação,
por uma questão de segurança, eles não usaram via de acesso para correr, mesmo porque, segundo eles ouviram o tropel dos cavalos, das carruagens, e as carruagens nas guerras eles poderiam perfeitamente usar as estradas para perseguir. Então ficaria muito fácil eles correrem nas estradas. Como é que eles correram? Eles correram por dentro do mato, correram por dentro aproveitando os vales, montanhas, ou seja, planície, podemos dizer que eles fizeram verdadeiras trilhas dentro do mato correndo. Foi uma corrida louca, disparada, desenfreada. E eles percebem que durante todo o percurso havia ali provas materiais que demonstravam que realmente os sírios haviam abandonado a posição deles. O texto diz que eles... e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, ou seja, de roupas e de aviamentos, equipamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Então, à medida que eles, armadura, conforme já dissemos, outros equipamentos, e voltaram os mensageiros, eles retornam, né? Eles vão retornar, percebem, vão até ali a margem do rio Jordão, na parte leste, na parte oeste do Jordão, não atravessam, apenas vão até ali e retornam. Quando eles retornam, trazem um relatório favorável desta missão que eles recebem. O texto diz, e voltaram os mensageiros, né, e anunciaram ao rei. Então eles anunciam ao rei que, de fato, os inimigos haviam abandonado aquele cerco. No versículo 16, nós veremos a reação do povo. Olha, o povo vai invadir. Quando o povo toma conhecimento que os sírios realmente haviam abandonado a posição deles, deixaram ali muito alimento, deixaram trigo, deixaram cevada, deixaram ali animais, deixaram veste, deixaram ouro, deixaram prata. Olha, foi uma carreira desenfreada do povo. O povo com fome. Então muita gente correu. Centenas e centenas, eu posso até imaginar, até quem sabe milhares de pessoas correram para pegar ali o que fosse possível pegar, né? Era 0,800, comida ali dada por Deus, porque Deus fez isso. A providência de Deus fez isso. A profecia do profeta Eliseu vai se cumprir literalmente. Não é para você glorificar este Deus que eu sirvo e que você serve também. Então, observe o versículo 16, essa invasão do acampamento. Então saiu o povo e saqueou, ou seja, o povo fez uma limpa geral ali, não deixaram nada ali, praticamente, o povo com fome. E o texto diz, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia, olha só, a profecia do Senhor se cumprindo aqui. Lembre-se do versículo 1, quando o profeta Eliseu profetizou que haveria ali uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Isso vai se cumprir. Olha o texto. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, a profecia foi cumprida literalmente. Eu achei muito interessante que a expressão do autor dos Reis, ele diz, conforme a palavra do Senhor. Isto é, de acordo com o que tinha sido profetizado, isto aconteceu. Olha, não foi exatamente isso. Ou seja, se a carestia estava muito alta, com preços astronômicos, olhe, uma cabeça de um jumento vendida por 80 ciclos de prata agora, estava sendo vendido agora, 3,5 kg de cevada por um ciclo. 7 quilos de cevada por um ciclo, ou seja, questões ali baratíssimas. Qualquer pessoa em Samaria teria recursos para comprar e se abastecer de alimentos. É isso que o texto está nos mostrando. Então veremos aqui que o comércio iniciou-se nessa cidade. As portas de Samaria estavam abertas agora ao comércio. Aí você pergunta, pastor, e vender para quem? Eles venderam para as pessoas que não foram. Certamente, muitas das pessoas de Samaria que estavam fracas para correr, pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas ali sendo medicadas com aquela medicação daquela época, pessoas sob cuidados, pessoas com deficiências, pessoas mais idosas, né? Não puderam correr, mas as pessoas ficaram. Os que foram aqueles mais espertos que estavam com saúde, e muitos disseram, olha, eu vou montar um comércio, eu vou ser um feirante a partir de hoje. Por quê? Porque a bênção que Deus deu foi muito grande. Muitos alimentos estavam ali, então eles pegaram esses alimentos, aí começaram a negociar, né? Com aquelas feiras livres ali, o comércio voltou à porta de Samaria, tudo por quê? Porque a palavra do Senhor se cumpriu.
palavra do Senhor. Então naquele dia o comércio voltou à normalidade, os preços caíram drasticamente ali, né? Muito barato. A inflação que estava lá em cima, a inflação foi lá para baixo, preços baratíssimos, todos teriam condições de comprar esses alimentos, porque a palavra do Senhor cumpriu-se, bendito seja o nome do Senhor. Nós veremos agora o versículo 17, que é um quadro agora, nós veremos o cumprimento terrível de uma palavra, né? Glorificamos a Deus pela exatidão da sua profecia, mas alguém aqui terá um terrível fim. Por quê? Porque alguém que antes não creu nesta promessa do Senhor, alguém que achou impossível Deus mandar pão. Ora, Deus mandou maná durante 40 anos para o povo de Israel. Deus mandou 40 anos, durante 40 anos, o povo comeu maná no deserto. Deus fez com que cordonizes aparecessem no deserto quando o povo quis comer carne. Deus fez isso. O povo comeu tanta carne que a Bíblia diz, saíram até carne por suas narinas, uma expressão assim, pouco exagerado, uma hipérbole, mas para mostrar que a carne era franca. Então este Deus que mandou maná do céu, é um Deus que perfeitamente pode mandar alimentos, seja de onde for. Então o Senhor usou essa estratégia. A estratégia aqui foi de Deus. Foi Deus que fez com que os soldados sírios ouvissem tropéus de cavalos, carruagens se deslocando, carros de combate naquela época se deslocando, aquela zoada toda, aquele barulho todo, né? De ferros, das carroças, dos tropéus dos cavalos. Foi tudo estratégia de Deus. Para quê? Para que os sírios corressem e o alimento ficasse ali farto para o povo israelita, que ainda estava em desobediência para com Deus. Jorão não merecia coisa nenhuma de Deus, mas Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de piedade, é um Deus que quis ajudar aquele povo. Olha aqui o texto. E puseram o rei, o que é que faz? Na hora que o povo corre para saquear o acampamento, neste momento, ou momentos antes, o rei, ele chama aquele capitão que duvidou, aquele capitão que disse, olha, ainda que Deus abra janelas no céu, isso jamais vai ocorrer. Ele dá uma missão ao capitão, para o capitão ficar como segurança daquela porta, para que ele pudesse ali cuidar daquela porta, manter o controle das pessoas, para que, certamente, quem sabe aquele capitão na hora, vamos fazer aqui uma fila, né? Nós somos militares, gostamos muito disso, vamos colocar o pessoal em fila aqui ordenado. Quem sabe esse capitão quis fazer ali, vamos todo mundo entrar em forma, vamos fazer uma fila aqui, para cada um ir pegar ali seu alimento. Aí na hora o povo não quis saber de fila, o povo não quis saber de organização nenhuma. O que aconteceu? O povo vai passar por cima desse capitão. Sabia disso? Pois é, o texto diz. Eles vão atropelar o capitão, vão pisotear este capitão. Tudo por quê? Porque ele não creu. E aí vai se cumprir a palavra do Senhor, do profeta Eliseu. Nós veremos daqui a poucos minutos. E puseram o rei à porta, o capitão, em cuja mão se encostava aquele capitão lá, que não creu na providência de Deus. E o povo atropelou na porta. E o povo, olha, o povo na hora da corrida desenfreada. Se os sírios correram com medo da cavalaria de Deus, eu creio que a corrida maior foi a corrida do povo samaritano. E correndo com fome, meu irmão. Correr com fome não é brincadeira. Correndo com fome é a corrida pela sobrevivência. O povo correu num afã de, olha, vamos lá, tem muito alimento, tem saco de alimento. Meu irmão, quem estava pensando em matar a fome, correu ali, né? Não quis esperar por ninguém, quis ser o primeiro da fila. Então, nesse momento, esse capitão será atropelado. Olha o que o texto diz. E o povo atropelou na porta e ele morreu. Veja só, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descera a ele. Aquele mesmo capitão que duvidou do poder de Deus, da profecia do profeta Eliseu, morreu pisoteado, isto é, perdeu a bênção. Por quê? Porque foi incrédulo, ele não creu na providência de Deus. Veja que quadro triste, que situação. Todos ali se beneficiaram, menos aquela pessoa que descreu em Deus, ou seja, preferiu não crer. Veja que esse capitão teve até tempo de se arrepender. Na hora que os leprosos chegaram ali e deram essa notícia, já era para ele ter pensado, ponderado, disse, olha, está começando a se cumprir, né? A se cumprir aquela palavra, ele já está dizendo isso, aquela palavra que o profeta Eliseu profetizou já está começando a acontecer. Além disso, ele ainda teve o tempo do deslocamento da tropa que foi fazer o reconhecimento
lá e voltar, tudo isso era Deus dando a oportunidade para ele se arrepender, mas ele não se arrependeu. Eu creio que se ele tivesse se humilhado, procurado o profeta Eliseu e confessado o pecado da incredulidade, Deus certamente iria perdoá-lo, mas ele não se arrependeu. E aí as consequências vieram, e vieram de forma muito dramática, traumática para este capitão. No versículo 19, o autor de Reis ele vai fazer alusão a dois textos. Um texto que está no capítulo 7, versículo 2, e logo em seguida outro texto. Olha o versículo 18. Veremos aqui a reiteração, eu chamei isso aqui de reiteração textual. Por quê? Porque o texto vai repetir precisamente as mesmas palavras que Eliseu já havia profetizado, as mesmas palavras que ele tinha dito. Olha o que diz o versículo 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, ou seja, muito barata, e 1 medida de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. Quer dizer, Israel recebeu essa bênção, mas este homem não recebeu. Por quê? Porque ele não creu na providência de Deus. O versículo 19 vai fazer também uma reiteração textual, de acordo com o capítulo 7, versículo 2. Versículo 2. E diz assim: e aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso acontecer, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Ou seja, ele que havia ridicularizou a capacidade de Deus, ele pagou um alto preço com a sua própria vida. Por quê? Porque não creu na eficiência, no cumprimento da palavra de Deus. Ele preferiu limitar o poder de Deus, mas ninguém pode limitar o poder do nosso Deus. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é capaz. O nosso Deus foi aquele que chamou Abraão, lhe fez promessas, e essas promessas se cumpriram todas, como eu digo sempre, literalmente se cumpriram. E o texto termina mostrando o seguinte, o versículo 20. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. O interessante é que o povo certamente não sabia dessa profecia de Eliseu, não tomou conhecimento dessa profecia. Não tomou conhecimento, mas o povo atropelou este homem. Tudo por quê? Porque a palavra do Senhor teria que se cumprir literalmente, e de fato aconteceu. A Bíblia, e aqui nós terminamos, mas a Bíblia cronológica, ela traz aqui uma aplicação pessoal muito interessante. Eu gostaria de ler para os nossos amados irmãos, que diz o seguinte: Deus e não os ídolos inúteis fornece nosso alimento diário. Embora nossa fé possa ser fraca ou muito pequena, não devemos nos tornar céticos em relação à provisão de Deus. Então, de forma alguma, devemos agir como as pessoas céticas que não creem na providência de Deus. Devemos crer na providência de Deus. Veja que não foi Baal quem enviou os alimentos. Deus, na sua misericórdia, ele queria que o povo de Israel reconhecesse que somente o Deus de Eliseu é o verdadeiro Deus. O Deus de Elias é o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão é o verdadeiro Deus. E não Baal. Baal não fez nada. Baal é inerte. Baal não tem poder nenhum. E ele diz também: quando nossos recursos são escassos e nossas dúvidas são muito grandes, devemos nos lembrar de que Deus pode abrir as comportas do céu. Isto é verdade. Deus pode abrir as comportas do céu. Basta você crer no seu poder. A ênfase no texto aqui é sempre a palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é grandiosa. Podemos fazer também aqui trazer um pouco para a nossa vida cristã, mostrando que assim como o profeta Eliseu profetizou, dizendo que Deus iria providenciar comida para aquele povo, nós hoje, a Igreja do Senhor, tem a seguinte incumbência: é dizer que Jesus é aquele que alimenta uma alma faminta. Mas esse mesmo povo que apregou que Jesus alimenta a alma faminta, que Jesus é a verdadeira água, que mata a sede do mais vil pecador, é o mesmo povo que está anunciando que Jesus breve voltará. Tudo está acontecendo, os tempos, as profecias estão se cumprindo, estamos vivendo um tempo em que as pessoas até mesmo questionam as promessas do Senhor, mas as promessas do Senhor hão de se cumprir, a vinda de Jesus há de se cumprir.
Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no texto, quando ele diz: onde está a promessa da sua vinda? Aquelas pessoas céticas, onde está a promessa da sua vinda? Mas a promessa do Senhor, ela está de pé e ela vai acontecer. Assim como aqueles 4 leprosos anunciaram que acharam comida, a igreja do Senhor tem este importante papel de anunciar que realmente Jesus vai voltar e somente ele tem o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento para matar a sede de todas as pessoas que o procurarem. Por fim, nós queremos destacar aqui o texto de Mateus 24, 35, quando Jesus diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Tudo o que está na Bíblia, todas as profecias concernentes ao Filho de Deus, essas profecias hão de se cumprir. Muitos já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e brevemente outras ainda se cumprirão. Seja fiel ao Senhor, e o Deus de toda providência não deixará faltar o seu pão de cada dia. Contribua com a obra do Senhor na sua igreja. Invista na obra do Senhor, mas invista também na sua formação espiritual. Invista na formação espiritual dos seus filhos. Invista na sua formação espiritual também. Seja um crente participante, seja um crente leitor da palavra do Senhor e, acima de tudo, um crente que pode falar abertamente de Jesus, você estando com a sua vida no altar. Que Deus lhe abençoe. Continue crendo neste Deus de provisão, porque não faltará o pão sobre a sua mesa. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Amém.